Boa noite, vencedores, né? Amém. Estamos aqui mais uma vez para louvar o Senhor, exaltar o nome dEle e aprender com Ele, com a sua palavra, amém? Bom, como o pastor falou, é uma oportunidade, um privilégio sempre muito grande estar aqui com os irmãos, a gente poder compartilhar a palavra de Deus, aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, aquilo que Ele tem falado ao nosso espírito, com toda a igreja, e pensando, na palavra, no que o Senhor poderia trazer para a gente nessa noite. A gente está chegando no final de mais um ano, o ano de 2025 está acabando, e a gente começa a fazer muitas reflexões, de como foi o ano, o que a gente conseguiu, o que nós não conseguimos, porque existem, coisas que a gente queria fazer e por algum motivo não aconteceram. Mas no final de um ano, nós temos a oportunidade, de trabalhar esse sentimento, que é a gratidão. No final do ano, a gente tem essa oportunidade de refletir sobre como foi a nossa vida, de como foi a nossa caminhada com Deus no ano, de como foi com a nossa família, e a gente tem a oportunidade de agradecer ao Senhor. E a gente está chegando no final do ano. E como diz lá em Salmos, como posso, retribuir ao Senhor toda a sua bondade conosco. E aproveitando, essa oportunidade de gratidão, eu queria pegar aqui só o início, a pequena introdução, para agradecer ao Senhor por algumas coisas que Ele fez na minha vida, para a glória dEle. Mas acho que é sempre um momento muito oportuno, de a gente expressar e compartilhar aquilo que o Senhor tem feito na nossa vida. Porque eu sei que a igreja, ela fica alegre quando você ganha algo, quando acontece algo de bom contigo, nós também ficamos alegres, porque nós se alegramos com aqueles que se alegram, e choramos com os que choram. E esse ano, o que eu tenho para agradecer ao Senhor primeiro pela minha família. O Senhor me deu uma família maravilhosa, uma família linda, uma esposa sábia, muito sábia, que me ajuda muito, com certeza o pastor Moisés, não estaria aqui se não fosse com a minha esposa, com a Lohane. Eu agradeço a Deus pelas minhas filhas, meninas lindas, maravilhosas, que trazem alegria, para o nosso lar. Muita bagunça também, muita birra também. Mas é muito bom ter uma casa alegre, uma casa agitada, uma casa animada com a família. E quando a nossa família está junto conosco, caminhando junto com a gente, sempre é motivo de agradecer. Eu tenho certeza que você também tem motivos para agradecer pela sua família ao Senhor nesse ano. O outro motivo de gratidão que eu tenho para compartilhar, foi a ordenação pastoral, que nós tivemos esse ano. A minha, lógico, eu estou agradecendo, mas também de outros amigos muito queridos que foram ordenados nesse ano, mas o que eu tenho é agradecer ao Senhor por todos esses anos. Eu estou nessa casa há 15 anos. Há 15 anos. E é muito bom a gente olhar para trás e ver que cada passo que a gente deu, cada investimento que a gente fez no reino, cada momento que a gente tem aqui nessa casa, o Senhor tem nos recompensado. E eu tenho certeza que é assim com você, ou que será assim com você. O nosso tempo investido no reino nunca é por nada. Nunca volta vazio. Quando a gente investe no reino, a gente entrega a nossa vida, a gente faz por Jesus. Eu tenho certeza que Ele fará muito mais por você também. Amém? E coincidentemente, eu estou nessa casa há 15 anos. E esse ano, para a glória de Deus, eu completei 15 anos na empresa onde eu estou. E isso é um motivo de muita alegria. Porque a gente vê a mão do Senhor em tantas coisas durante tantos anos. Foi o meu primeiro emprego ainda, meu primeiro trabalho. Eu não sei como é que é trabalhar em outro lugar, para a glória de Deus. E eu vejo muito a mão do Senhor nisso.
Em todos esses anos, o Senhor comigo, em cada decisão, em cada direcionamento, né? Em cada oportunidade que o Senhor me deu para que eu pudesse crescer dentro da empresa. E eu consigo enxergar, gente, que em muitos momentos eu provavelmente não era a pessoa a ser escolhida. Mas a última palavra vem do Senhor. É Ele quem escolhe você. É Ele quem te coloca onde você está. Não são as pessoas, não são as empresas, não é o governo, mas é o Senhor que coloca você aonde você está. Amém? E eu agradeço ao Senhor porque Ele tem nos mantido, Ele tem provido aquilo que nós precisamos todos esses anos, eu e a minha família. Ano após ano, dia após dia, trabalho após trabalho, e não é fácil. E eu tenho certeza que você também sabe disso, que não é fácil. Mas a gente está aí para trabalhar, mas principalmente para, através da nossa vida, através do nosso trabalho, glorificar o nome do Senhor. Amém? E quando a gente pensa em agradecimento, né? Eu falei aqui sobre família, sobre trabalho, sobre igreja. Mas o mais interessante nisso tudo é que o Senhor fez muitas coisas. Mas eu quero compartilhar com você nessa noite, eu estou muito empolgado para isso. É que eu tenho 2 motivos para compartilhar com você nessa noite, pelos quais você pode sair daqui agradecido. Pelos quais você pode sair daqui grato pelo Senhor. Independente do lugar onde você está, independente do trabalho onde você esteja, independente do valor que esteja na tua conta bancária. Eu quero compartilhar com você 2 motivos pelos quais você pode ser grato pelo Senhor. E quando a gente fala, né, sobre gratidão, a Bíblia vai nos dizer que a gente precisa ser grato em todas as coisas, em várias situações. E não tem muito tempo que eu precisei exercer isso. Há 2 dias atrás, algumas pessoas sabem, né? Eu fui furtado. Meu celular foi furtado no trem. Como um trabalhador do Rio de Janeiro, que pega o seu trem, o seu metrô, a gente às vezes está sujeito, né? Nós estamos nesse mundo, né? Mas não somos desse mundo. E esse mundo ele é dominado pelo pecado, né? O mundo jaz do maligno. A gente sabe que existem pessoas que não são as pessoas, né? São potestades, né? São espíritos enganadores, né? Que estão se movimentando pelo mundo. E infelizmente eu fui furtado. E aquele dia o Senhor me fez refletir bastante, porque eu estava justamente ali no momento de pensar um pouco, rascunhar um pouco sobre o que eu iria compartilhar hoje. E o Senhor, né, aprove ao Senhor que eu passasse por esse momento. E aí eu pude refletir, né, de que independente do que a gente tem, dos bens que a gente tem, independente das coisas que a gente conquista, que o Senhor nos dá, né, nós temos sempre que ser gratos a Ele, pelo que Ele tem feito em cada um de nós. E eu começo com uma pergunta que é: se Deus parasse de fazer algo novo hoje, você continuaria adorando por tudo que Ele já fez na sua vida? A gente vive nesse mundo, a gente busca por recompensas o tempo todo. A gente espera por ganhos o tempo todo. Mas se o Senhor não fizesse mais nada novo hoje, você seria grato por aquilo que Ele já fez na sua vida? Ou você não conseguiria enxergar a gratidão nisso? O pastor Márcio, esses dias, ele não sabe, né? Mas eu vi lá o vídeo. Esses dias ele postou nas redes sociais, um tempinho atrás, mas serviu aqui também para minha reflexão. Que ele usou a seguinte pergunta, né? Se amanhã nós só tivéssemos o que a gente agradeceu hoje, o que nós teríamos, né, amanhã? Se a gente hoje, né, tivesse agradecendo a Deus por tudo que Ele nos deu, o que nós teríamos amanhã? Você é grato todos os dias pela família que o Senhor te deu?
Você é grato todos os dias pelo trabalho que o Senhor te deu? Você é grato todos os dias pela igreja que o Senhor te colocou? A Bíblia diz, vamos começar aqui pelos textos, vou passar em vários, mas lá em Lamentações, no capítulo 3, eu estou olhando aqui a versão NVI. Quem quiser acompanhar ou se quiserem projetar aí, fique à vontade. Mas eu estou em Lamentações 3, 22 e 23. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, e grande é a sua fidelidade. Em contrapartida, nós temos em Tiago, no capítulo 4, do versículo 13 ao 15, ele vai dizer: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Em vez disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. O que Tiago está dizendo é que nós somos muito pequenos aquilo que o Senhor é, a grandeza dele, aquilo que o Senhor representa. Mas ele escolhe todos os dias renovar as suas misericórdias sobre cada um de nós. Amém? Como o pastor Cadu costuma dizer, é como se Deus tivesse um botão, né, de reset. E todo dia de manhã ele vai lá e você fez algumas coisas e no outro dia, quando o sol amanhece, ele já apertou o botão de resetar. E aí é um novo dia que amanhece, uma nova oportunidade para a gente fazer aquilo que o Senhor tem nos pedido. E nós somos muito gratos por isso. Então, o primeiro motivo que eu gostaria de compartilhar com você, pelo qual você deve ser grato. Deixa eu ver se eu... O primeiro motivo é que você foi convidado. Esse é o primeiro motivo pelo qual eu quero compartilhar, para que nós saímos daqui gratos ao Senhor. Não sei se você se lembra, mas todos nós fomos convidados para um grande banquete. Você lembra disso? Quem aqui conhece essa passagem? Nós fomos convidados para um grande banquete. E nesse contexto, Jesus estava na casa de um fariseu, e eles estavam conversando, Jesus fez uma cura, era no sábado, houve uma certa discussão sobre isso, a conversa continua, e os homens começam a discutir sobre lugares, quem é o primeiro, quem é o segundo, e Jesus está ali ensinando a eles sobre humildade. E aí ele inicia essa parábola, que está lá em Lucas. Vamos ler lá em Lucas capítulo 4, do versículo 15 ao 24. A parábola do grande banquete. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. Então Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Você foi convidado para o grande banquete. E nessa parábola Jesus, ele vai apresentar 3 grupos de pessoas que foram convidadas para esse banquete. E o primeiro grupo é um grupo que provavelmente naquela época ele já tinha sido avisado da festa.
Naquela época era costume você enviar um pré-convite, para que a pessoa já soubesse, e depois ela era convidada ou relembrada novamente daquele convite. E esse primeiro grupo ele já tinha sido convidado com antecedência. E quando chegou o dia do banquete, o servo foi lá chamar. Eles começaram a inventar desculpas. O primeiro, comprei uma propriedade e preciso ir vê-la. Olha só que desculpa mais esfarrapada, né? Quem compra um terreno, quem compra uma casa sem ir lá ver? Né? Quem compra? Você vai, visita, você olha, você vê como é que está a estrutura, você vê o local, você vê o comércio em volta, você vê as ruas, você vê transporte. Quem compra? Era uma desculpa esfarrapada. O outro, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Mesma coisa, quem compra uma junta de bois sem antes experimentar? É como se hoje você comprasse um carro pela internet. Você vê o modelo, clica, mas você não foi testar o carro. Eu não entendo muito de carro, mas sei que funciona mais ou menos assim. Você não foi lá testar o carro, você não fez um test drive, você não ouviu o barulho do motor, você não andou naquele carro para experimentá-lo. Era mais uma desculpa que aquele primeiro grupo estava dando. O outro disse, acabo de me casar e por isso não posso ir. Bom, ele acabou de se casar, então provavelmente ele estava em festa, ele estava celebrando. Então por que não participar de mais uma festa para continuar a celebração do seu casamento, para continuar festejando ele e a sua esposa? Mas ele também escolheu dar outra desculpa. E eles foram se afastando da festa. E aí Jesus vai falar, né, que o Senhor manda o servo ir a um outro grupo. E esse grupo não havia sido convidado no primeiro momento. E você pode notar que no texto, deixa eu voltar aqui, diz assim: então o dono da casa irou-se e ordenou ao seu servo. Ou seja, ele fez o primeiro convite, ele irou-se, porque eles não aceitaram, o primeiro grupo não aceitou o convite. E qual foi a reação dele? Não foi acabar com a festa, não foi acabar com a festa ali, não foi finalizar a festa sem os convidados, mas ele fez o quê? Ele estendeu o convite a um segundo grupo. E esse segundo grupo ele disse, vá pelas praças, pelos becos da cidade, traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. Ou seja, ele falou ao servo, olha, pega pela mão, mostra o caminho se for preciso. Se for preciso, pega no colo, coloca nos ombros, mas traga-o para o grande banquete. Porque aquelas pessoas eram um segundo grupo que eles não tinham sido convidados. Eles não sabiam o lugar, não sabiam que festa era exatamente. Mas o Senhor fez com que, depois que os primeiros recusaram, Ele estendeu esse convite. Amém? E o Senhor da festa, depois que o servo volta, o servo traz algumas pessoas e Ele diz ainda há lugar. Então Ele fala, ainda há lugar, então vamos convidar mais gente, pode chamar. E ele vai pelas ruas, pelos caminhos, e ele ainda diz assim, insista, obrigue que eles entrem. Ou seja, provavelmente, aquele servo estava indo para lugares marginalizados daquela cidade, para um terceiro grupo, que não estava muito próximo dali. Provavelmente essas pessoas que foram convidadas, eram pessoas marginalizadas, talvez ladrões, que estavam fugindo, pessoas na prostituição, escondidas, assassinos, foragidos, leprosos, naquela época que ficavam afastados de todos, mas ele fez estender o convite. Ele falou, vá, insista, obrigue-o, traga eles. E Deus está assim, obstinado e deseja encher a sua casa com todas essas pessoas. Você, seu vizinho, um colega do trabalho, um colega da faculdade. Talvez você tenha aquele parente que é difícil, que é complicado, mas o Senhor quer que o convite chegue até ele.
O Senhor quer que o convite chegue até ele. E essa parábola me faz pensar que, fazer uma analogia de que Deus é o Senhor da festa, nós estamos também indo, ajudando nesse convite, mas eu quero lembrar você que você pode ser grato ao Senhor hoje, porque você estava em um desses grupos, amém? Você era aquele que estava distante, você era aquele que estava nos becos das cidades, você era aquele que estava nas vielas, você é aquele que estava na margem da sociedade. Nós, em algum momento da nossa vida, estávamos em um desses grupos. Mas o Senhor insistiu, o Senhor enviou o servo para que ele chegasse até nós e fizesse o convite para que todos nós estivéssemos no grande banquete. Amém. Aleluia. Esse é o primeiro motivo que eu quero trazer para você, para que você seja grato ao Senhor. E o primeiro motivo não fala de bens, não fala de conquistas, não fala daquilo que você pode na força do seu braço, mas fala de um convite, mas um convite muito especial que o Senhor do grande banquete fez para cada um de nós. E eu quero incentivar você, que você também seja esse servo que convide, que faça o convite a todos os outros grupos. Não importa quem seja. Eu tenho certeza que você teve alguém, um servo, como diz na parábola, ou como diria o meu amigo Cadu, o chato, que foi lá, bateu na sua porta e falou, vamos para a igreja. Que foi lá, insistiu com você, mandou mensagem, vamos para a igreja. Aquele seu amigo, no meu caso, os chatos foram meus pais mesmo, meu pai e minha mãe, que estavam lá, todo dia, me lembrando desse convite. Que todo domingo me fazia me levantar, ir para a EBD, que fazia todo domingo à noite ir para o culto. Eles foram os chatos na minha vida, mas eles entenderam o convite que eles precisavam fazer. E esse é o primeiro motivo que nós podemos ser gratos ao Senhor. Nós fomos convidados para o grande banquete. Amém? Antes da gente ir para o segundo motivo pelo qual nós podemos ser gratos, eu gostaria de compartilhar com você os inimigos da gratidão. Antes da gente ir para o segundo motivo, nós precisamos estar atentos, alertas, porque muitas coisas acontecem na nossa vida, circunstâncias, situações, e a gente não pode se deixar levar por essas situações, porque elas se tornam inimigos da gratidão. Elas fazem com que nós esqueçamos pelo qual nós podemos ser gratos. E o primeiro inimigo da gratidão que eu coloquei aqui é a comparação. Lá em Gálatas, no capítulo 6, do versículo 4 ao 5, diz assim: cada um examine os próprios atos, e então poderá ter orgulho de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá carregar a própria carga. Por quê? Quando você se compara com o outro, isso pode te prejudicar de várias maneiras. E eu estou falando aqui de comparação, né? Não de inspiração, porque com certeza todos nós temos alguém que nós olhamos, nós nos inspiramos, nós olhamos para aquela pessoa, não, eu quero ser como aquela pessoa ali porque ela faz isso, isso e isso, né? Por um bom motivo. Mas eu estou falando na comparação que faz com que a gente baixe a nossa autoestima, ou que a gente tome decisões erradas. A comparação faz com que a gente se trave e perca essa oportunidade da gente utilizar do que Deus tem para cada um de nós. A comparação, ela nos faz ver as coisas de forma distorcida, né? Ainda mais hoje no mundo que nós vivemos, das redes sociais, dos influencers, milhões de seguidores. As redes sociais são feitas para a gente consumir o tempo todo. E provavelmente aquilo que você vê ali não deve ser nem 10% do que de fato é a vida daquela pessoa. Mas o que vai para o Instagram é a foto bonita. O que vai para o Instagram é o carro que ganhou. O que vai para o Instagram é a casa que aquela pessoa comprou. As outras coisas não vão para o Instagram. Como dizem, né? Que a grama do vizinho sempre parece mais verde que a nossa. Mas aquela grama, ela pode estar podre por baixo.
e só foi jogada uma tinta por cima e a gente não sabe. Então a comparação, ela faz com que a gente olhe para o lado e veja alguma coisa acontecendo e traga esse sentimento de ingratidão no nosso coração. A gente pode ter esse risco de olhar às vezes para o lado e não ser grato pelo Senhor, pelo aquilo que Ele está dando para a gente hoje. A comparação, ela pode trazer para a gente estresse, ansiedade, até mesmo nos levar à depressão. Quando a gente leva isso a um extremo de comparação impulsivo, a tendência é que a gente fique deprimente, porque a gente sempre vai achar que a gente não merece, que a gente está por baixo, que a nossa vida não é tão boa assim, que a gente não tem motivos para agradecer. Então, eu quero lembrar você que você deixe de lado a comparação, pois ela é um inimigo da ingratidão. Que a gente foque na eternidade. A vida cristã, ela deve ser fundamentada na eternidade. Se a nossa perspectiva estiver apenas nas coisas temporais, a nossa vida vai se tornar uma ilusão. Em vez de focar nas circunstâncias passageiras, devemos fixar os nossos olhos no que é eterno. Amém? Paulo vai escrever aos Coríntios, lá em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? É nisso que nós devemos olhar, é nisso que nós devemos fixar os nossos olhos. Não é no vizinho, não é no outro, não é se comparar com o outro, mas é fixar na eternidade, nossos olhos naquilo que é eterno. O outro inimigo da ingratidão é a insatisfação constante. A insatisfação, ela impede o reconhecimento do que já foi recebido. Em Hebreus, capítulo 13, 5 diz: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, jamais o abandonarei. O Senhor nos ensina que a gente deve entender esse estado de contentamento, que aquilo que Ele nos deu é aquilo que nós precisamos naquele momento, não é aquilo que a gente vai precisar, é o pão nosso de cada dia, é o que Ele nos dá para cada dia das nossas vidas. Em Filipenses 4 também, o apóstolo Paulo vai escrever que não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. O apóstolo Paulo é um exemplo claro para a gente de que era alguém que estava satisfeito no Senhor. Ele não demonstrava insatisfação. Ele passou por tantas coisas. Foi preso, foi enganado, foi abandonado por alguns que se diziam irmãos. Mas ele sempre se mostrava satisfeito no Senhor. Para Paulo, Cristo era o segredo da serenidade e do perfeito contentamento. E nós conseguimos isso através de quem? Do Espírito Santo atuando em nossas vidas. É o Espírito Santo atuando em nossas vidas que nós conseguimos estar satisfeitos no Senhor em toda e em qualquer situação. Quando não temos nada ou quando temos tudo. O outro inimigo da gratidão era o amor excessivo às coisas materiais. Quando o coração se apega demais a material, a gratidão enfraquece. Lá em Lucas, no capítulo 12, e no versículo 15, está escrito assim: então ele lhes disse, cuidado, protejam-se contra todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade de seus bens. Mais uma vez a palavra nos lembrando que a nossa vida ela não se resume aos bens que nós temos. A gratidão ela diminui quando passamos a medir a bondade de Deus apenas pelo que Ele nos dá e não pelo que Ele é. Nós precisamos aprender a agradecer ao Senhor, a entender da sua bondade não só pelos bens que nós temos, não só na medida que nós ganhamos algo. O outro inimigo da ingratidão é a murmuração. Lá em 1 Coríntios, o apóstolo Paulo também vai deixar para a gente escrito:
no versículo 9 e 11. Não devemos pôr o Senhor à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpente. E não se queixem como alguns deles se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Paulo vai falar aqui sobre a murmuração e ele vai lembrar do povo no deserto, que murmurou, reclamou do Senhor. O Senhor tinha acabado de livrar eles de uma escravidão de quantos anos? 400 anos, pastor Cadu? 400 anos mais ou menos, né? De uma escravidão de um povo de 400 anos. São muitos anos, é muita coisa. O Senhor tinha acabado de livrar eles dessa escravidão. E eles, na primeira oportunidade, e por mais de uma vez, murmuraram. E isso está lá em Êxodo, em Números, mas eu vou trazer aqui alguns exemplos. Lá em Êxodo, no capítulo 15, no versículo 23 a 24, o povo... Então chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas lá porque eram amargas. Esta é a razão pela qual o lugar se chama Mara. E o povo então começou a se queixar a Moisés, dizendo: que beberemos? Em outra oportunidade, o povo também, está lá em Êxodo 16, o povo ele se queixa com Moisés e Arão. E olha o que eles dizem: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Olha a que ponto eles chegaram, gente, de murmuração. Lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Mais uma vez o povo murmurando. E o Senhor tinha acabado de livrar eles de uma escravidão. E a murmuração ela continua. O povo também murmura contra o relatório que Josué e Caleb trazem da terra. Outros espias falam sobre os gigantes, sobre como era difícil. E Josué e Caleb trazem uma palavra de esperança, né, um outro ponto de vista sobre aquela terra. Mas o povo continua murmurando. E a murmuração, ela implica na falta de fé. E nós precisamos confiar no Senhor quando nós estamos passando por momentos difíceis, como o povo passou no deserto. A gente entende que o deserto não é o nosso lugar, amém? Nosso lugar é a terra prometida. Mas pode sim acontecer da gente passar por situações que serão desertos na nossa vida. E essas situações vão fazer com que a gente amadureça, vão fazer com que a gente cresça. E muito longe disso, que a gente murmure, que a gente reclame do Senhor. Porque Ele tem feito tantas coisas na nossa vida. Nós temos tantos motivos por ser grato ao Senhor. Então que a gente aprenda no deserto a crescer e não a murmurar. Devemos praticar a cooperação e deixar de lado toda a discórdia e trabalhar. O outro ponto, outro inimigo da gratidão é o esquecimento. Um dos inimigos mais perigosos da gratidão é esquecer o que o Senhor já fez. E como eu falei, nós estamos numa geração onde a gente quer novidade o tempo todo. É a geração fast food, a geração da dopamina. E nós temos dificuldades, e eu confesso que eu também tenho um pouco de dificuldade nesse sentido, de agradecer ao Senhor pelas pequenas vitórias que Ele nos dá. Porque às vezes a gente quer agradecer por algo extraordinário. A gente quer agradecer ao Senhor por algo incrível, miraculoso que Ele fez na nossa vida. Mas o Senhor, Ele faz tantas coisas pequenas, dia após dia. Ele vai nos mostrando a sua bondade, a sua misericórdia, que nos persegue todos os dias. E a gente tem dificuldade, às vezes, de reconhecer essas pequenas vitórias que o Senhor nos dá. Então, que a gente não esqueça daquilo que o Senhor tem feito por nós. Salmos 98... Davi vai escrever que cantem ao Senhor um novo cântico, pois Ele fez coisas maravilhosas. A sua mão direita e o seu braço santo lhe deram a vitória. Em 1 Tessalonicenses, Paulo também vai escrever: alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O outro inimigo da ingratidão, a amargura, a falta de perdão. Paulo também vai instruir a igreja de Éfeso,
lá no capítulo 4, no versículo 31 e 32. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. A amargura contamina o coração e ela rouba a gratidão, até pelas bênçãos mais simples que o Senhor nos dá. A amargura é um sentimento que te aprisiona, que prende você. A falta de perdão, às vezes o outro não está nem sendo impactado por isso, mas quando você se fecha, quando você não concede o perdão, não liberta isso, é algo que te prende, que te aprisiona e te impede de enxergar por coisas que o Senhor tem feito na sua vida. Caminhando, nós temos também o outro inimigo, o orgulho. Lá em Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 ao 14, eu não vou ler tudo, mas a gente vai ver aqui sobre o fariseu que foi orar, né, no templo, e o publicano. E um trecho da passagem diz assim: o fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que ganho. Mas o publicano ficou à distância e nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito ele dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu digo que este homem, não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Nós temos que ter cuidado com o orgulho, porque o orgulho faz com que nós venhamos a acreditar que nós podemos tudo na força do nosso braço. Quando algo acontece, o orgulho nos leva a acreditar que foi a gente que fez aquilo, que foi porque a gente fez, porque eu fiz. Né? Eu dei o exemplo, por exemplo, que eu estou trabalhando há tanto tempo. Eu sei que eu estou trabalhando, eu estou fazendo aquilo que o Senhor nos direcionou, que a gente faça um trabalho diligente, bem feito, né? Que a gente demonstre isso no dia a dia. Mas eu sei que eu estou lá há tanto tempo, não foi por minha própria força, né? Mas foi pelo Senhor, foi Ele que fez com que eu estivesse lá até hoje. E se amanhã Ele quiser que eu vá para outro lugar, que eu vá para outro lugar, e a gente agradeça a Deus por isso. O orgulho, ele faz isso com a gente, faz a gente acreditar que a gente pode tudo na nossa força do nosso braço. E a gente tem que ter muito cuidado disso. A autossuficiência, ela fecha o coração para reconhecer a dependência de Deus. É isso que o orgulho faz com a gente. A gente esquece que nós somos dependentes de Deus, totalmente dependentes de Deus. Não é 1%, 2%, nós somos 100% dependentes daquele que governa o universo. O último inimigo da gratidão, a ansiedade. É o último. A ansiedade faz o coração viver no amanhã e desprezar o hoje. Lá em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus vai falar muito sobre isso, sobre ansiedade, né? Ele vai falar sobre dinheiro ali. E no versículo 34 ele diz: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Bastam a cada dia os seus próprios problemas. Ou seja, a gente recebe algo hoje, o Senhor nos dá algo hoje, mas a gente está preocupado com o amanhã. A gente está pensando no amanhã, como é que eu vou resolver isso? Como é que eu vou pagar essa conta amanhã? Mas o Senhor te deu a oportunidade e a condições, talvez, de pagar uma conta hoje. E a gente, na ansiedade de pagar a conta de amanhã, a gente não está agradecendo pela conta que a gente pagou hoje. O Senhor todo dia tem nos dado algo para ser gratos. E a gente deve viver assim. Trabalhar, equilibrar com o Espírito Santo através de nós, né? Essa ansiedade que nos consome, que também é muito desse mundo moderno que quer tudo para ontem. Mas que nós possamos aprender a viver contentes com aquilo que o Senhor nos deu hoje. E para amanhã a gente sabe que Ele vai nos guardar. Amém? E seguindo, e para finalizar, eu quero mostrar para você e compartilhar o segundo motivo por qual nós podemos ser gratos nessa noite. E o segundo motivo pelo qual nós devemos ser gratos é que você foi buscado.
Todos nós fomos buscados. Quem lembra aqui de Mefibosete? Alguém? Mefibosete, o neto de Saul, o filho de Jonatas, grande amigo do rei Davi. E para resumir, assim, para não estender muito, talvez nem todos conheçam, mas acho que é válido a gente compartilhar. Como eu falei, Mefibosete, ele era neto de Saul, filho de Jonatas. Ele era uma criança que aos 5 anos caiu, né, do colo da sua, vamos dizer assim, babá, que é aquela pessoa que cuidava dele, e ele ficou aleijado. A Bíblia diz que ele ficou aleijado, né? Então ele provavelmente tinha alguma deficiência nas pernas, né, não conseguia se locomover muito bem. E como o seu pai e o seu avô foram mortos em batalha, ele fugiu de lá e foi para uma outra terra chamada Lodebar. E Lodebar era um lugar excluído, afastado, onde Mefibosete vivia. E anos depois, Davi, em um momento, ele buscou saber, né, se existia ainda algum descendente de Saul. E um servo antigo do rei Saul, Ziba, ele lembra Davi que Jonas tinha tido um filho, Mefibosete. E Davi, querendo honrar a vida de Jonatas, né, ele faz com que Ziba vá lá buscar Mefibosete. Ele diga, vá lá e traga ele para cá. Davi acolheu ele com bondade, restaurou as terras de Saul e Jonatas para Mefibosete e convidou ele a comer na mesma mesa que ele, a mesa do rei, mostrando um grande favor. Então Mefibosete era alguém que havia fugido, havia sido esquecido, mas alguém lembrou dele, Davi lembrou dele, Ziba lembrou dele e foi lá, mande buscá-lo, venha, faça com que ele venha para cá. Então Davi deu a ele de volta as terras que eram direito, porque ele era descendente do antigo rei. E, porém, entretanto, todavia, Mefibosete ele foi enganado durante a rebelião de Absalão, filho de Davi. E quando ele foi enganado, Davi retirou tudo que ele tinha dado a Mefibosete. E o Ziba ele enganou Davi, acusou Mefibosete de conspirar, né, para retomar o trono e fazendo entregar todas as terras de volta a Ziba. Ou seja, Mefibosete tinha ficado sem nada, né? E quando Davi retornou, Mefibosete explicou para ele o porquê e como as coisas aconteceram. Então, na verdade, durante essa revolta de Absalão, Ziba fugiu, né, vamos dizer assim, chegou primeiro ao rei, deixou Mefibosete para trás, inventou que ele queria tomar o trono de volta, porque ele era herdeiro do trono. Então, Davi também foi enganado por essa mentira, né, de Ziba, e retirou essas terras de Mefibosete. E aí, mais um pouquinho para frente, Absalão morre, Davi entra num luto muito grande. E quando ele volta, Mefibosete vai de novo ao encontro dele. E essa passagem está lá em 2 Samuel, no capítulo 19, do 24 ao 30. A gente vai ler ela todinha aqui para poder contextualizar melhor. Então, lá em 2 Samuel vai dizer assim, ó, Mefibosete, neto de Saul, também foi ao encontro do rei. Ele não havia lavado os pés, nem aparado a barba, nem lavado as roupas, desde o dia em que o rei partira até o dia em que voltou em segurança. Quando chegou de Jerusalém e se encontrou com o rei, este lhe perguntou, por que você não foi comigo, Mefibosete? Ele respondeu, ó rei, meu senhor, eu tenho servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei, mas o meu servo me enganou. Ele falou mal do teu servo ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus, faz o que for bom aos teus olhos. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, este teu servo, um lugar entre os que comem a tua mesa, que direito tenho eu, pois eu de te pedir qualquer outro favor? Então o rei lhe disse, você já disse o suficiente, a minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mefibosete, porém, disse ao rei, deixa que ele fique com tudo, agora que o rei, o meu senhor, chegou em segurança ao seu lar.
Em outra tradução da Bíblia, esse texto vai dizer que Mefibosete respondeu, para mim, ele usa a palavra suficiente. E ele vai dizer, para mim é suficiente que o Senhor tenha voltado em paz para casa. Ou seja, Mefibosete foi enganado, Davi deu de volta o que ele tinha perdido, mas o que de fato importava para Mefibosete, o que de fato importava para ele é que ele estava na presença do rei. Ele estava na mesa com o rei. Independente dos seus bois, independente das suas terras perdidas, ele estava na mesa com o rei. Então, esse é o segundo motivo pelo qual nós podemos sair daqui gratos hoje. Que nós fomos buscados pelo Senhor. Nós estávamos em Lodebar, em algum lugar. E o Senhor nos buscou. Nos deu roupas novas, nos deu vestes novas, nos deu banho, cortou nosso cabelo, nos deu tudo isso. Mas o que Mefibosete ensina para a gente é que, além de todos esses bens que o Senhor retomou para ele, o que importava de fato era ele estar na presença do rei. Amém? Era estar na presença do rei. Isso é o que o Senhor me direcionou a compartilhar com você hoje. Que nós possamos sair daqui, independente do que você ganhou, do que você perdeu, independente das coisas que aconteceram em 2025. Eu tenho certeza que esses dois motivos são motivos suficientes para você sair daqui grato hoje, agradecendo ao Senhor, porque você foi convidado e você foi buscado por Ele. E que, além disso, nós podemos aprender com Mefibosete, que por mais que nós não tenhamos bens, por mais que o Senhor não nos dê terras, não nos dê muita coisa, nós devemos ser gratos, porque nós estamos na mesa com o Rei, estamos na sua presença. Amém? Eu te convido a ficar de pé nessa hora, para a gente fazer uma oração, a gente ser grato ao Senhor, a gente louvar o nome dEle e agradecer a Ele, porque nós fomos encontrados, nós fomos convidados para o grande banquete, nós fomos buscados pelo Senhor em Lodebar, para que nós tivéssemos uma nova vida com Ele, uma nova vida onde a gente participa daquilo que Ele faz, uma nova vida cheio da presença dEle, uma nova vida permanentes na presença dEle, não mais num lugar, não mais num local onde a gente está ali com o Senhor e depois não está, mas agora nós estamos eternamente com o nosso Senhor Jesus. Amém? Pai, nós te oramos, Senhor. E nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor nos encontrou. Nós choramos, Senhor, e te agradecemos porque o Senhor nos convidou para essa grande festa que é o banquete, por essa grande festa de casamento que haverá de acontecer tão breve, tão logo, com a sua volta e a sua igreja. Nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor tem provido a cada um de nós aquilo que nós precisamos todos os dias, Senhor. Pai, que nós possamos, Senhor, aprender com Mefibosete, que apesar de ter sido buscado, apesar de ter sido agraciado, o que importava de fato para ele era estar na presença do Rei. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, porque nós aprendemos, Senhor, que a Tua presença vale mais, Senhor. A Tua presença, Senhor. A Tua presença, Senhor, vale mais, Senhor. Vale mais do que qualquer bem que nós possamos ter. Vale mais do que qualquer bem que o Senhor possa nos dar, Senhor. É a Tua presença que vale, Senhor, em nossas vidas.